Chama a Beatriz para ver. Pergunta a Beatriz se meu áudio está funcionando. Fala alguma coisa aí. Boa tarde, teste. Áudio testando, boa tarde. Live Cindy Eletro, ok. Começou. Ótimo. Já temos aí algumas pessoas assistindo, mas vamos aguardar o acesso de mais pessoas para a gente iniciar aqui a nossa live. Obrigado, Henry. Seja bem-vindo aí à live do Cindy Eletro. Daqui a pouco a gente inicia aqui essa importante conversa. Tamo junto. Boa tarde, Rodrigo. Daqui a pouquinho nós iniciamos a nossa live. Alex, nós também colocamos lá em pauta, viu, Alex? A demanda lá sobre os aposentados. Boa tarde para você também, seja bem-vindo. Isso aí, hein? Tamo junto sempre, camarada. Embaixo. Boa tarde, Emerson. Bem-vindo à nossa live. Luiz Emílio, boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, Vicente. Salinas presente. Clésio. Boa tarde, Clésio. Clésio, nós estamos aguardando alguns minutos para o acesso de mais companheiros e companheiras na nossa live para a gente iniciar. William Brandão, boa tarde. Alexandre, dá uma olhada na sua internet aí. Para nós aqui ela tá rodando legal, tá? Boa tarde, Edilon. Bem-vindo. Rodrigo Fusato, seja bem-vindo. Boa tarde, Celso. William Vampeta, bem-vindo aí à live, William. Boa tarde, Jair, seja bem-vindo.
Rezende, Gilson Silva, bem-vindo à nossa live. Lourdinha, boa tarde. Boa tarde, Rogério. Um minutinho aí pra gente iniciar a nossa live. Boa tarde, Osvane, Lucimar. Bom, companheiros e companheiras, já estamos aí com mais 80 acessos na live, então nós vamos já dar início agora a esse debate. Pretendemos fazer num tempo de 50 minutos, vamos estar tentando organizar para isso. Esperamos que todos e todas estejam bem, aos cuidados contra o contágio do coronavírus, protegendo as suas famílias, as pessoas dos seus convívios. Trazer um pouco aqui da organização dessa live, né? A gente pede compreensão da companheirada. É a primeira live que o Sindialés está realizando, por motivos óbvios, né? Evitar aglomerações e garantir o recolhimento social, a necessidade de estar utilizando esses recursos de plataforma virtual para que a gente possa bater os temas de interesse da categoria. Acompanhando a live, e eles estarão as perguntas que vierem aí nos comentários. Algumas perguntas serão respondidas aqui no vídeo. Então, as dúvidas que tiverem ao longo do debate, vão postando para que a gente possa se organizar e dar conta de responder aí todas as perguntas necessárias. Antes de iniciar a pauta em si, PLR 2020, nós queremos trazer aqui o nosso repúdio ao governador Romeu Zema, ao presidente da CEMIG, Reinaldo Passanezi, e os demais diretores da CEMIG, pela postura como tem tratado o conjunto do funcionalismo público e os trabalhadores das estatais em Minas Gerais. Um governo que não dialoga com os servidores, estabelece uma relação extremamente autoritária e arbitrária, observada em todas as negociações que o Sindialeto fez, observado nos relatos das demais categorias. Nas nossas negociações, todas feitas no governo Romeu Zema, são negociações forjadas, que utilizam o tempo de vencimento da negociação como um instrumento de pressão para a categoria. Foi assim na negociação do Acordo Coletivo de Trabalho, foi na negociação da PLR e está sendo agora com essa nova proposta da empresa que chama a gente a toque de caixa. Então nós estamos fazendo esse repúdio dessa prática antidemocrática junto aos trabalhadores da CEMIG, os trabalhadores das demais empresas estatais e dos demais funcionários públicos no Estado. O momento é de pandemia, a gente reconhece a importância, né, e valorizamos os trabalhadores que estão contribuindo ao combate da pandemia, contribuindo para a garantia do abastecimento e os trabalhadores que estão lutando aí para tratar os infectados, né? Então, uma saudação especial aos trabalhadores da saúde, os garis, demais serviços essenciais. A CEMIG é um serviço essencial. Aos trabalhadores do abastecimento, os caminhoneiros, supermercados, as farmácias também são
fundamentais nesse momento. Mas é importante a gente ressaltar que nenhum desses trabalhadores teriam condições de contribuir ao combate da pandemia e ao tratamento dos infectados se não tivesse energia elétrica. Que seria tratamento de infectado no hospital sem energia elétrica? O que seria o supermercado, farmácia, padaria sem energia elétrica? O que seria o serviço dos garis, dos caminhoneiros, demais funções que precisam abastecer os veículos nos postos de combustíveis se esses postos não tivessem energia elétrica? Então, a categoria eletricitária no estado de Minas Gerais, sobretudo os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG, tem um papel fundamental e a gente está cobrando o devido respeito a esses trabalhadores no que diz respeito aos direitos desses trabalhadores e no que diz respeito às tratativas de negociação. Que se estabeleçam negociações com transparência e negociações onde possa estar estabelecido um diálogo de fato. Para essa negociação, nós vamos trazer aqui todas as considerações do Sindeletro a respeito da PLR de 2020. No início do mês de abril, o Sindeletro encaminhou à gestão da empresa um ofício cobrando o adiantamento da PLR, motivado por relatos de alguns trabalhadores da CEMIG, manifestando preocupações em relação às quais medidas a gestão da empresa tomaria que pudesse agravar o orçamento familiar do seu grupo familiar, já tendo relatos de parentes, filhos, esposas, esposos, que ficaram desassistidos financeiramente porque ficaram desempregados ou porque eram autônomos e perderam vendas, diminuiu a capacidade de vendas. Então, uma série de relatos que traz uma preocupação em relação ao orçamento familiar do grupo familiar dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG. Então, para nós, a estratégia da PLR ela é fundamental para este momento de agravamento do contágio do coronavírus que está sendo previsto para abril, maio, junho e ali uma estabilização em julho. É um cenário colocado. Então, a estabilização financeira é a garantia da dignidade mínima das famílias para garantir a superação desse momento. E todas as medidas que estão sendo discutidas, que dizem respeito à renda, elas estão sendo discutidas para o momento de agora, o momento previsto de agravamento da contaminação e infecção do Covid-19, que vai exigir um recolhimento social mais ousado. Então, por isso a importância do recebimento da PLR para esse período, para que os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG possam se organizar dentro do seu orçamento familiar, garantindo uma dignidade mínima até a superação desse momento. No entanto, a gestão da empresa emite um e-mail aos sindicatos no dia 13 de abril, às 23 horas, convocando para uma reunião de negociação da PLR já negociada. Então, a direção do Sindeletro se reuniu, a direção executiva do Sindeletro se reuniu, e lá estabelecemos que para essa mesa de negociação deveríamos estabelecer um prazo de negociação, se caso a negociação fosse um desejo da empresa, e que para essa negociação precisaríamos ter as informações necessárias para dialogar com a categoria qual a necessidade de qual medida, qual o peso e qual o impacto para a categoria neste momento. Nenhuma das duas reivindicações foram atendidas e a gestão da empresa afirma fazer uma reserva de caixa para superar
o momento da pandemia. Só que nós agora não temos as informações de qual é o impacto financeiro, de quais são as medidas, outras medidas possíveis, junto à política de dividendos, junto ao pagamento da dívida da CEMIG. A gente está acompanhando várias empresas suspendendo, né, negociando com os bancos, suspensão das parcelas das dívidas. Essas e outras medidas também não são apontadas para o cenário. Então, terminada a primeira reunião de negociação, a empresa ficou de oficializar a proposta foi encaminhada aos sindicatos e à categoria no dia 15 de abril, propondo a prorrogação da PLR, do pagamento da PLR de 2020 para outubro de 2020. Nesse mesmo dia 15, o Sindeletro reuniu a sua diretoria e tivemos, né, a mesma avaliação da primeira reunião, que não dá para estabelecer uma negociação se a gente não tiver as devidas informações. E a gestão da empresa aponta a próxima reunião para o dia 16, aí com um prazo curto de vencimento, de possibilidade de negociação, haja visto que a PLR, né, ela tem que ser paga até o dia 30 de abril. Então, na segunda reunião de negociação, vários sindicatos apresentaram uma proposta comum. O Sindeletro insistia que uma negociação de fato, ela deve haver transparência, deve ter as informações dos impactos, não somente dizer que teve impacto na inadimplência e impacto nos contratos de energias já realizados, que estão sendo revistos, a CEMIG está sendo cobrada a negociar e renegociar os contratos de venda de energia. São considerações, né, genéricas, a gente precisava aprofundar no real impacto para a gente poder ter noção e saber da necessidade dessas medidas em relação à PLR nesse momento. A gestão da empresa se recusou a atender as reivindicações e então nós reunimos novamente a direção do Sindeletro no dia 16, né, à noite. Fizemos uma reunião até meia-noite, apontando cenários, né, com avaliação jurídica da assessoria jurídica do Sindeletro, avaliação da assessoria de saúde do trabalhador, assessoria do DIEESE, assessoria econômica, né, do DIEESE, e fizemos, né, a avaliação dos cenários, quais cenários estariam colocados para esse momento. Em algumas falas da gestão da empresa está apontado um cenário da empresa buscar junto à Justiça autorização para prorrogação do pagamento da PLR. É um cenário duvidoso para ambas as partes, mas como estamos vivendo um momento de pandemia, a gente pensa, né, e a gente entende e reflete que o judiciário pode, e obviamente vai ser influenciado muito pelo momento que estamos vivendo de pandemia. Então esse era o cenário da Justiça, da CEMIG e a gestão da CEMIG judicializar e pedir autorização da Justiça à prorrogação. Um outro cenário é a negociação que foi proposta pela gestão da empresa. Nós entendíamos que, naquele momento, no dia 16, que o que está em jogo é quando será pago a PLR. A PLR já é fruto de acordo, a CEMIG tem a obrigação de pagar, mas quando será o pagamento da PLR é que está em jogo. Um cenário da gestão da empresa descumprindo o acordo no final de abril remete ao Sindeletro e os demais sindicatos cobrar na Justiça o pagamento da PLR, né, o cumprimento do acordo coletivo.
Obviamente nós vamos fazer isso, né, um cenário desse. O jurídico do Sindeletro, obviamente, vai elaborar uma matéria e exigindo lá uma tutelar, né, uma liminar para garantir o pagamento de imediato. Mas nada garante que uma liminar vai ser acatada pelo tribunal no momento onde uma empresa da importância da CEMIG vai alegar questões financeiras para a superação da pandemia e, obviamente, vai influenciar muito, né, uma decisão do tribunal nesse momento. Então, esse era um cenário de risco, né, para a categoria, no que diz respeito à data de pagamento da PLR. O outro cenário é a negociação. A negociação, ela seria possível se a gente pudesse estabelecer ali algumas medidas que trouxessem outras garantias ao conjunto da categoria. Então, desde o anúncio da convocação para negociação da prorrogação do pagamento da PLR, nós recebemos, através de WhatsApp, e-mail, telefone, várias manifestações da categoria, todas as manifestações de indignação sobre a postura da gestão da empresa, algumas manifestações alegando que nós devemos bater o pé e não permitir a negociação nesse momento, não prorrogar a PLR, outras manifestações dizendo dos riscos, compreendendo alguns riscos e colocando a importância de se buscar a negociação para preservação de outros direitos. Essas manifestações elas vieram sobre os ataques que estão sendo realizados pelas políticas estabelecidas pelo governo federal, sobretudo da medida provisória 927. A medida provisória 936, ela não atinge as empresas de economia mistas, mas não se sabe o que pode ser elaborado aí para frente. Então vieram várias sugestões de negociação, nós estabelecemos, junto a essas manifestações, uma pauta de reivindicação de outras garantias. Essa pauta foi divulgada para a categoria, uma pauta com 11 itens, né, de negociação. Não foi uma pauta extensa, foi uma pauta enxuta ao nosso ponto de vista, para estabelecer outras garantias e a antecipação do pagamento da PLR para junho. Fizemos a entrega dessa pauta no sábado de manhã, acordada com o gerente do RH, Bruno Viana, que é quem está representando a gestão da empresa no processo de negociação, e estabelecemos, né, um diálogo da negociação no sábado e no domingo. Então nós conversamos com o Bruno Viana, voltamos para a direção, conversamos na direção do sindicato, voltava em conversas com o Bruno Viana, e a primeira contraproposta da empresa apresentada da nossa proposta foi uma proposta com 6 itens, sendo que 4 itens dialogavam com a reivindicação da categoria, 2 itens de pautas eram pautas da empresa. Os demais 7 itens que estavam nas nossas reivindicações foram negados pela empresa. Foram negados, diz que não se discute por se tratar de questões da gestão da empresa e esses pontos não entrariam no acordo. Dos pontos reivindicados aí pelo Sindeletro, a empresa respondeu sobre as garantias. A garantia da irredutibilidade salarial, sobre garantia de emprego e não suspensão do contrato de trabalho. A empresa responde que garantia até julho.
o pagamento da PLR, a gestão da empresa insiste que tem que ser em outubro. E ela trazia mais 2 pontos. Ela queria que o sindicato convalidasse os atos já praticados pela empresa. Atos já praticados são antecipação de férias, antecipação de banco de horas. Podem ter outras medidas que nós não tenhamos conhecimento. E o último ponto, ela escreve que os sindicatos vão aderir a uma proposta de PDV que a gente não conhece, que ela diz respeito às verbas rescisórias, mas não sabemos qual a intenção dessa cláusula de PDV. No nosso acordo coletivo de trabalho já tem uma cláusula de PDV e, obviamente, inserir uma nova cláusula, ela traz para a gente uma intenção para além do que já está no acordo coletivo de trabalho. Essa foi a primeira proposta apresentada, então nós continuamos no final de semana negociando com Bruno Viana, discutindo no sindicato, e chegamos ontem à noite numa reunião do Conselho Deliberativo com a seguinte pauta: a gestão da empresa retirava da pauta a convalidação do sindicato sobre os atos já praticados, então não precisava da concordância do sindicato dos atos já praticados, e nós fizemos muita crítica a isso, porque apesar de ter medida provisória, nós não concordávamos com essas medidas. Então ela tira isso da pauta e mantém os 5 itens. Das garantias: garantia do emprego, garantia da não suspensão do contrato de trabalho e garantia da irredutibilidade do salarial. Ela passava de julho para agosto. Mantém pagamento em outubro e mantém a cláusula do PDV sem sabermos qual é a redação de fato. Então encerramos na noite de ontem com essa pauta da empresa, e a minha tarefa depois da reunião do Conselho Deliberativo era buscar, junto ao Bruno Viana, uma negociação para que a empresa oficializasse essa resposta junto à categoria. Coloquei para ele os problemas apresentados nessa pauta, o problema do PDV é grave, o problema das garantias também é grave, e é uma contradição, já que tem especialistas apontando que em agosto pode haver a retomada de uma estabilização econômica, e os representantes da empresa estão acompanhando essas avaliações. Então, se o segundo semestre ele aponta uma retomada na estabilização econômica, a empresa tem condições de garantir essas cláusulas de garantia de emprego, de não redução do salário e de não suspensão do contrato de trabalho, posterior à data que ela propunha do encerramento aí em agosto. Então, o Bruno Viana consultou os representantes da empresa, estão se negando a oficializar uma proposta para os sindicatos. E mantém essa proposta. Temos a avaliação que é uma proposta, ela traz prejuízo, sobretudo do PDV. Assinar um acordo onde nós não sabemos as intenções sobre verbas rescisórias. A gestão da empresa ela quer superar, inclusive, o entendimento do TST, que quer dar a garantia mínima das verbas rescisórias. E, obviamente, se a gente não tem a informação de qual será o plano do PDV, sobretudo das verbas rescisórias, ela pode tentar apontar um valor menor, dizendo que está trocando verba rescisória por garantia de emprego e que isso foi negociado com o sindicato. Isso traz para o conjunto da categoria um grande prejuízo e traz muitas incertezas sobre a proposta de um prazo muito curto para dar as garantias necessárias
neste momento de pandemia. O cenário que foi, né, que está colocado para esse momento. O Sindeletro está estudando uma plataforma virtual para a gente realizar uma assembleia virtual com a categoria, que dê legitimidade do voto, que seja fidedigna, né? Fazer uma assembleia com esses princípios nesse momento de pandemia, para que a categoria possa participar nessa deliberação. Os cenários apontados são esses. Fechando o acordo coletivo de trabalho, tem um acordo, e as pessoas estão perguntando, há garantia de se pagar em outubro? Bom, nós tínhamos a garantia de pagar em abril. A empresa está dizendo que precisa fazer uma reserva de caixa e utiliza a PLR, né, o dinheiro, a verba da PLR para esse recurso de caixa, para essa reserva de caixa, transferindo o pagamento para abril. Para outubro. Em outubro pode haver algo mais grave? Não sabemos, esperamos que não, mas também não temos clareza sobre as intenções da empresa. O Bruno Viana afirma que a empresa vai pagar a PLR. Porém, né, com tantas incertezas no cenário, né, e na relação trabalhista que estamos tendo na CEMIG, obviamente o Sindeletro e demais sindicatos não podem dar nenhuma garantia. Então, o cenário que está colocado é esse. Tem algumas questões que a equipe já está respondendo aí nos comentários. Não. Então, quem tiver dúvida, algum esclarecimento, pode ir mandando as mensagens que nós vamos estar socializando, estar respondendo, estar tratando as questões que vierem, né, ou nos comentários ou aqui no vídeo. Enquanto não chegam as questões aí para mim aqui, uma outra demanda da categoria é sobre o FGTS que não está sendo depositado. O gerente do RH, Bruno Viana, também afirmou que suspendeu o pagamento do FGTS baseado na autorização da medida provisória. Então, de fato, a gestão da empresa está afirmando que não está pagando, obviamente, uma verba que eles estão usando para fazer essa reserva de caixa com argumentação que tem que superar esse momento. Sobre as propostas da empresa, há muitas contradições que estão colocadas. Sobre as garantias, nós já dissemos que lá na frente o cenário de estabilização ele volta, então a empresa teria como garantir. Se ela não quer garantir, a gente não sabe qual que é a real intenção. Sobre a cláusula do PDVP, né? Já tem a cláusula do PDVP no acordo coletivo de trabalho e ela quer que a gente assine uma cláusula para esse acordo também, referendando o PDVP, só que não tem regras estabelecidas. Então nós vamos continuar, né, buscando a negociação. Nós estamos conversando ainda com os demais sindicatos para ver uma melhor forma da gente dar tratamento e a gente estar fechando um bom acordo coletivo de trabalho para a categoria. Tem várias questões que estão sendo colocadas aqui. Do cenário, de fato, o cenário é um cenário, né, controverso, cenário desfavorável. Né, estamos com muita dificuldade na negociação do plano de contingenciamento da empresa. Nós estávamos negociando desde o dia 15 de abril o plano de contingenciamento, havíamos avançado em vários pontos, suspensão de várias atividades, inclusive da inspeção de unidades consumidoras, que realiza sobretudo corte de energia elétrica. Só que no dia 30 de março, né, nós começamos a negociar 15 de março, no dia 30 de março, a empresa volta atrás, retrocede e manda todas as equipes voltar às suas atividades. Nós estamos buscando formas
de reverter esse quadro, porque estão expondo os trabalhadores ao risco, né, e estão cortando energia elétrica da população que está em recolhimento social. É uma grande contradição que está colocada. Bom, a intenção dessa live era trazer a categoria, todo o cenário colocado, todas as movimentações do Sindeletro, trazer também as movimentações por parte da gestão da empresa, as nossas avaliações, as nossas reflexões, os cenários que o Sindeletro está apontando, para que a categoria possa também fazer as suas reflexões, porque a decisão será em conjunto do Sindeletro e categoria em uma assembleia. Então eu só vou retomar aqui antes de fechar, de encerrar, eu vou retomar aqui a questão dos cenários que estão colocados para o momento. Primeiro cenário é não fechar um acordo. Não fechando um acordo, a gente sabe que a gestão da empresa já está trabalhando para judicializar e solicitar ao tribunal autorização para não pagar a PLR agora, ou para prorrogar a PLR para outubro. Então, a gestão da empresa já está trabalhando nessa perspectiva. Então, se não assina um acordo, e a empresa descumpre o acordo da PLR para pagar em abril de 2020, o que cabe ao sindicato é recorrer à justiça. Recorrer à justiça com liminar, não temos garantia se o tribunal vai acatar. Então, o que estará em jogo, qual será o tempo hábil de execução para o pagamento da PLR. E nós sabemos, temos demandas da categoria, demandas coletivas, que já estão aí, né, mais de anos, e nós não queremos que o prazo da PLR se estenda ao prazo da justiça. Então esse cenário é um cenário também complicado para a categoria. O outro cenário é o cenário de um acordo, e fechando o acordo, obviamente, com as cláusulas que estão, nós entendemos que ela tem prejuízo, esse acordo tem prejuízo, sobretudo a PLR, o PDVP, tem prejuízo do tempo das garantias de emprego, de salário e de não suspensão do contrato de trabalho, e, obviamente, o prejuízo de se receber ainda em outubro. O Sindeletro, em momento algum, vinculou a PLR com a política de dividendos, por terem naturezas diferentes, legislação diferentes, objetivos distintos, mas avisar ao mercado que vai pagar a primeira parcela dos dividendos em junho e pagar a PLR em outubro, obviamente, a intenção da empresa é a priorização da política de dividendos. Então nós precisamos lutar para acabar com essa política de privilégios, né? E por isso nós reivindicamos que ela fosse em junho, só que a empresa se nega a trazer o pagamento da PLR para junho. Parece que nós temos uma pergunta a ser respondida. A pergunta não tem nome e a pergunta é quando será a assembleia? Ah, tá. Uma pergunta, não está identificado a pessoa que fez a questão, perguntando quando será a assembleia. Tem uma equipe do Sindeletro trabalhando sobre a plataforma virtual possível a garantir uma legitimidade da assembleia, e assim que tiver, nós marcaremos a assembleia. Obviamente, sabemos que o prazo ele está curto, e a previsão é de chamar a assembleia ainda para esta semana, para deliberarmos alguma proposta ainda esta semana. A segunda é qual
a garantia que eles têm? Tem uma outra pergunta. Qual a garantia temos para o pagamento em outubro? Nós temos a garantia do pagamento do acordo que nós fizemos em 2019, da PLR apurada. Do acordo nós fizemos em 2018, da PLR que foi apurada em 2019 a ser paga em 2020. Nós já temos esse acordo, ele tem que ser pago. Não tem legislação, não tem outra regra que dê à empresa autonomia de não pagar. Então ela tem que pagar. Garantia de pagar em outubro, nós não podemos afirmar que temos garantias. A gestão da empresa está dizendo que garante pagar em outubro. Que garante, inclusive, sobre qualquer medida judicial, MP, sobre qualquer outra medida possível de se não pagar a PLR, que eles priorizariam o pagamento da PLR. Mas vai estar condicionado à condição econômica, vai estar condicionado à intenção da empresa, de onde a empresa vai priorizar distribuir essa reserva de caixa que está fazendo. Então tem várias condicionantes aí que não dá para a gente apontar a garantia. Os gestores da empresa estão dizendo que estão garantindo, mas nós, sindicato que não temos todas as informações, nós não podemos garantir. O Sindeletro vai estar à disposição nas redes sociais, nos WhatsApps, e-mails, telefone, no telefone da diretoria. Se tiver mais questões a serem tratadas, trazerem sugestões, dúvidas, esclarecimentos, nós estaremos à disposição da categoria para construir isso junto. Paulo Trindade está perguntando se vai ser virtual. Paula, vai ser virtual e nós vamos estar pesquisando aí essa sugestão sua aí. Obrigado pela sugestão, tá certo? Mas a ideia é a gente fazer a assembleia essa semana virtual, em uma plataforma virtual. Então, a gente pede para a categoria continuar trazendo as sugestões, trazer as suas avaliações, as suas reflexões, para que a gente possa buscar uma decisão conjunta aí durante essa semana. O Sindeletro vai continuar buscando a negociação. Sabemos que tem divulgado para a categoria um ofício da gestão da empresa dizendo que é encerrar as negociações. Para nós, aquilo é mais um documento jurídico para poder apresentar ao tribunal que encerrou a negociação, para o tribunal poder julgar. Né? Nós vamos buscar a negociação, pressionar a gestão da empresa, continuar pressionando para fechar, né, um acordo coletivo mais digno na categoria e conversar com os outros sindicatos, ver, né, a unidade possível nesse momento, enfrentarmos isso junto para fortalecer nossa correlação de força nesse enfrentamento. E essa é a primeira live que o Sindeletro está realizando. É importante uma avaliação também da categoria, de cada trabalhador e trabalhadora sobre a realização dessa live, que se for um instrumento plausível, se estiver a contento, né, a gente pode estar realizando outras, trazendo mais informes aqui através dessa ferramenta. Nós temos aí agora 231 pessoas participando da live. Vou agradecer a participação de todos e de todas. E a gente continua trazendo as informações dos nossos comunicados. Se necessidade de uma nova live, a gente também informa. Então deixar aqui um grande abraço, Sindeletro. Vamos firme. Continue se cuidando, cuidando das suas famílias, atendendo às orientações dos órgãos de saúde nacional e internacional, para que a gente possa proteger, né, as nossas famílias, as pessoas do nosso convívio, a gente se proteger. E deixar aqui, né, como já disse no início da fala, o repúdio ao governo do Estado, Romeu Zema, ao presidente da CEMIG e demais diretores por essa postura inadequada junto a essa categoria tão importante, né, para o povo de Minas Gerais, garantindo energia elétrica, sobretudo nesse momento de pandemia. Então eu encerro por aqui, deixo um grande abraço,
e a gente continua dialogando nas redes sociais do Sindeletro e vamos estar informando qual será a data da Assembleia. Forte abraço a todos, até a próxima.